pessoal, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, hoje eu vou falar sobre a palavra não, sobre o não. É uma palavrinha tão pequena, mas que muitas pessoas têm dificuldade de dizer elas a algumas pessoas. Se você é daquelas que tem medo de dizer não, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou dar 4 dicas para você de como dizer não a alguém de forma educada, de forma que ela não se sinta ofendida, que não fique chateada com o seu não. Então, a partir desse vídeo, aprenda hoje a dizer não às pessoas que você sempre diz sim sem querer. Bom, pessoal, antes de dar sequência nesse vídeo, eu vou pedir para vocês para fazer uma gentileza, para dar uma forcinha no canal, tá? Dá uma curtida, compartilhe o vídeo, se inscreva no sininho abaixo, se inscreva no canal, que assim que eu postar novos vídeos, para que você seja notificado. Todos os vídeos, todos os conteúdos que eu posto é referente a histórias de vida, experiências de vidas minhas que eu tive, que eu compartilho, eu preparo tudo com muito carinho para vocês, na intenção de pessoas que possam estar passando pela mesma situação que eu, possa talvez se espelhar e tomar uma nova direção na vida. Então, ajuda no canal, ajuda na divulgação, tá bom? Às vezes no momento, talvez o tema para você não tenha muito interesse, não é importante para você, mas talvez para a pessoa que você compartilhar possa fazer diferença na vida dela. Então, dá uma forcinha aí, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal e que Deus abençoe vocês. Bom, pessoal, dando sequência no vídeo, geralmente as pessoas que têm uma certa dificuldade de dizer não a outra pessoa, ela tem um grau muito elevado de amabilidade. Amabilidade, para quem não sabe, a amabilidade é o fruto do Espírito. A amabilidade, ela é amor, ela é alegria, paz, paciência, fidelidade e bondade. Então, geralmente as pessoas que têm um grau muito elevado de amabilidade, essas pessoas, elas sempre costumam pensar no próximo, antes mesmo de você. Então, ela tem uma certa dificuldade de dizer não às pessoas justamente por isso, porque antes dela dizer não, ela pensa se a pessoa vai ficar chateada, né, o quanto aquela pessoa vai ficar chateada, e principalmente se a pessoa for uma próxima, amiga, companheira, uma pessoa que legal, bacana, que o ajudou algumas vezes. Geralmente as pessoas que têm esse grau elevado de amabilidade, só a pessoa chegar com um jeitinho, ela já tem o sim dela. Então, por mais que ela queira dizer não, ela não consegue. Então, ela acaba dizendo sim. É um dom, né? Para quem tem amabilidade, é uma coisa bacana, porque ele tem vários fatores que isso é bacana ter em alguém, né? Uma pessoa amável, cheia de amor, carinhosa. Porém, onde tem o mal nisso? O mal é que muitas pessoas se aproveitam de quem tem esse grau de amabilidade. Acontece que muitas pessoas perdem o respeito, não respeita mais essas pessoas que têm esse grau de amabilidade, né? Então, geralmente, se você é uma pessoa que não consegue dizer não, ao seu redor sempre vai ter alguém que ele vai acostumar com o seu sim. Então, toda vez que ele precisar de alguma coisa, pedir um favor, ou que você vai a algum lugar, ou te chamar em algum lugar, enfim, toda vez que ele precisar, ele vai chamar você, ele vai pedir para você, porque ele sabe que vai ter seu sim. Então, ele acostumou com seu sim. Então, independente da situação, do jeito que você esteja, da forma que você esteja, se você pode ou não pode, mesmo a pessoa identificando que você às vezes não quer, mas como ele tem certeza do seu sim, ele vai insistir, ele vai pedir, porque sabe que você não vai conseguir dizer não a ele. Geralmente, quem tem essa dificuldade sofre muito. Às vezes dizemos sim às pessoas, mas dentro de você queria dizer não. E muitas vezes depois que você diz sim a alguém, sem querer, você se cobra muito e você fica se perguntando, puxa vida, eu não queria ir, por que eu não consigo dizer não? Por que eu disse que eu ia? E você fica se cobrando. Você entra em aflição, um contrito com você mesmo. É como se você se sabotasse. Toda vez que você
diz sim a alguém, você está dizendo não a você mesmo. Então você entra em conflito com você mesmo. E tudo que a gente vai fazer que entramos em conflito com nós mesmos não é bacana, não é legal pra gente, não é legal pra nossa saúde, pro nosso dia a dia, nos nossos afazeres. Em toda situação não é bacana. Tudo onde há conflito não é legal. Você se auto-sabota e você começa a se cobrar. E principalmente quando você diz sim para ir em determinado lugar ou para fazer algo que a pessoa te pediu. E quando você diz sim e que você não queria, você sempre se decepciona. Tem muitos casos de alguém te pedir, né, alguma coisa ou para ir em algo, fazer um favor. E você, às vezes você tá desanimada, tá com preguiça, não quer ir. Mas pelo fato de você não conseguir dizer não, você diz sim à pessoa, e pode acontecer de você ir e ficar bem, né? E se sentir bem, fazer o que a pessoa pediu para fazer, ou ir em determinado local, enfim, no que a pessoa te pedir, pode acontecer. Só que em muitas vezes, quando uma pessoa pede a gente para fazer algo e que no nosso coração nos acusa, e dá aquele sentimento de que a gente não devia aceitar, sabe? Às vezes vem uma colega sua muito amiga, uma pessoa muito bacana, muito gentil com você, e aí vem até você e te faz um convite para ir numa festa, seja, né, num chá de bebê dela, algo bem pessoal. Então ela é uma pessoa muito amiga sua e ela te faz um convite. Só que dentro de você algo acusa e tipo você não se sente bem em ir e aceitar aquele convite. Só que você, pelo fato de você ter aquela consideração e pela pessoa ser muito gentil com você, você fica, né, você entra em contrito, você fica, não, poxa vida, eu não tô querendo ir, mas, poxa, ela é uma pessoa tão bacana, então, eu vou, eu não quero ir, mas eu vou, porque senão ela vai ficar chateada, ela é uma pessoa muito bacana comigo, eu vou dar um jeitinho. E só que dentro do seu coração o Espírito Santo te avisa que você não deve ir. E às vezes a gente vai contra aquele aviso de Deus, né, no nosso coração. E é onde que a gente tema por achar que você está fazendo algo bom, né? Pelo fato da pessoa ser muito gentil com você, poxa vida, eu tô fazendo algo bom, ela vai ficar feliz com a minha presença. Enfim, você vai de contra com aquele sentimento que veio dentro de você. E quando você chega num determinado lugar ou para fazer algo que a pessoa te pediu, sempre dá errado, dá muito errado, e você se decepciona. E é onde que você se pergunta, se fala, poxa vida, eu devia ter ouvido o meu sexto sentido, eu devia ter ouvido, eu não queria vir, eu não queria aceitar. Mas, poxa, a pessoa tão bacana e eu não consegui dizer não pra ela. E aí você começa a se cobrar, você se arrepende. E às vezes, muitas vezes, quando o Espírito Santo nos avisa, a gente tem grandes consequências. Só que pelo fato da gente ter aquele amor, aquele carinho, ter aquele medo de prejudicar, de que as pessoas fiquem chateadas com a gente acaba cedendo e dizendo sempre sim a essas pessoas. Toda vez que dizemos sim, a gente vai contra nós mesmos, contra as nossas próprias vontades e dizemos não para nós mesmos. E cada não que dizemos para nós mesmos, a gente nos prejudica cada vez mais. As consequências de não conseguir dizer não muitas vezes é muito grave. Então, a gente tem que avaliar toda a situação, né, a cada momento, a cada local, seja ela no seu trabalho, seja ela na sua casa, né, que às vezes você tem medo de dizer não ao seu marido, algo que você não queira fazer e que às vezes ele pede você para fazer, ou até mesmo para o seu filho, porque, gente, realmente tem pessoas que têm medo, tem pais que têm medo de dizer não aos seus próprios filhos, então isso é muito grave. Ou então, às vezes, tem o seu patrão, é superior, ele é acima de você ali, tem um nível superior no trabalho, e muitas vezes ele às vezes é abusivo com o que te pede, né, do seu trabalho, e muitas vezes você tem vontade de dizer não e tem medo, tem a dificuldade, né, você fica preocupado muitas vezes por medo em dizer não e outras vezes por você não conseguir
dizer não à pessoa pelo fato de você estar sempre acostumada a sempre dizer sim para tudo. Então toda vez que você diz sim para as pessoas, diz não para você, quem só sofre as consequências, no geral, é você mesma. E para vocês verem como são tão graves algumas consequências que sofremos e não conseguir dizer não, por exemplo, sou eu. E eu, desde pequenininha, eu sempre tive dificuldade de dizer não às pessoas. E isso já começou desde quando eu já estudava na escola mesmo. Na escola, inclusive, quando eu estudava, não sei se vocês assistiram aquele capítulo, aquela série, o Cris, tem uma parte lá que ele faz as atividades, a lição dos alunos, né, os populares da sala. E eu era basicamente isso, né, era como Cris. Os populares da sala, eles sempre chegava com jeitinho e acabava pedindo para mim fazer as atividades deles. E acabava que eu levava 1, 2, 3 cadernos para minha casa. E eu tinha que dar conta das minhas atividades, das atividades deles. E era assim direto, tudo que me pedia para fazer. E muitas vezes as pessoas que abusam do seu sim, elas percebem que você tem essa dificuldade de dizer não, elas abusam, elas tiram sarro. E muitas vezes na escola acontecia de juntar aquela turminha e falar, olha, vai lá, Patrícia, pega aquilo lá, pega um lanche pra mim, pega a fila do lanche. E eu achando que estava sendo legal, e eu ia, pegava, e muitas vezes eu via, né, que as pessoas tiravam sarro, que riam, e eu ficava meio que sem entender, mas pra mim, dentro de mim, eu estava fazendo uma coisa boa, estava sendo legal, né, com a pessoa. E sofria com isso, porque muitas vezes eu via que as pessoas abusavam, né, se aproveitavam. Mas quando a gente é criança, acaba passando, a gente não entende, não compreende muito bem e acaba deixando. Mas quando a gente se torna adultos e que passa por essas situações, é muito difícil, porque nós temos ali o poder, nós somos adultos, sabemos das coisas, temos o poder ali de conseguir reverter aquilo, de dizer não, e não conseguimos. Então, quando eu trabalhava como cabeleireira, eu tinha bastante cliente, a minha agenda lotava bastante, e sempre chegava um cliente de última hora e pedia um encaixe. E eu não conseguia dizer não para cliente. Muitas vezes já era finalzinho de expediente eu já estava muito cansada, com muitas dores nos braços, nas mãos, nas pernas, de ficar em pé. Ela chegava, pedia um encaixe, pedia para me atender, e eu, por mais que eu estava cansada, com dor no corpo, eu não conseguia dizer não a elas. E muitas vezes eu começava a atender cedo, 5, 6 horas da manhã, e até 1h da manhã, eu não conseguia parar. Então, conforme ia chegando, ia pedindo para me atender, eu atendia. Muitos dias eu chegava a passar muitas vezes sem conseguir almoçar, sem conseguir ir até mesmo no banheiro. E eu passava o dia todo, atendia uma, liberava, pegava outra. E muitas clientes muitas vezes chegava até percebia ali que eu não tinha me alimentado ainda, que eu estava cansada. E muitos até falavam, Patrícia, vai, almoça, come, descansa um pouco, eu te espero. Mas principalmente quando a cliente era gentil, ela ainda falava assim comigo, eu falei, poxa vida, né, que legal. Ela sobreviver que eu ainda não almocei, teve essa consideração. Eu, não, tudo bem, eu tô bem, eu te atendo. E então, eu não conseguia, pessoal, eu não conseguia dizer não. E então, onde é que eu atendia uma após outra, e todos os dias eu levando essa rotina de atender sem ter uma pausa, sem ter um descanso, sem ter um controle, tudo tem suas consequências depois. Como eu tive sempre essa dificuldade de dizer o não, ela me levou a sérias consequências, porque eu cheguei a identificar que eu devia sim dizer não às pessoas quando eu realmente não conseguia mais dizer sim a elas. Quando eu estava impossibilitada de dizer o sim, porque eu não tinha, por mais que eu quisesse dizer o sim para elas, eu não conseguia. Como eu trabalhei muitos anos dessa forma, realmente não tendo pausa para o meu corpo descansar, não me alimentando direito, comecei a ter as consequências, né? Hoje, para mim fazer minhas atividades diárias em casa,
eu tenho que estar sempre tomando medicamento, injeções, antibióticos. Então, para mim conseguir manter minhas atividades diárias em casa, as coisas básicas, eu tenho que estar sobre medicamento, porque acabou que prejudicando todas as minhas articulações. E tudo de IT acabou me cometendo, como bursite, bursite no ombro, artrose, bursite femoral, túnel do carpo, enfim, tudo veio de uma vez só. Como eu não tinha esse controle, como eu não conseguia, muitas vezes eu estava sentindo dor, o corpo ele dá sinais pra gente parar, muitas vezes eu estava muito cansada, sentindo dores no corpo, e às vezes o cliente chegava, elas me pediam para atender e eu não conseguia dizer não a elas e eu atendia. Até que um certo dia uma cliente me pediu para mim atender ela já na casa dela. Eu tava com dor, eu tinha acordado no dia, já tava sentindo dor, não tava legal, mas mesmo assim, como eu não conseguia dizer não, mais uma vez eu disse sim, a cliente disse não para mim e fui atender. E antes mesmo de conseguir finalizar, aliás, para finalizar o cabelo dessa cliente, eu finalizei o cabelo dela encostado na parede, de tanta dor que eu estava na lombar, no braço, que só Deus sabe o quanto eu estava sentindo de dor no momento. Foi aonde que eu me deparei numa situação que eu falei, não dá mais para mim, eu não consigo. Por mais que eu queira atendê-las, não há possibilidade, eu não consigo, eu não aguento mais. Olha que situação que eu cheguei. E tudo isso por não conseguir dizer não às pessoas. E tem pessoas que elas confundem. Às vezes você dizer não, já aconteceu de muitas pessoas chegarem para mim e falar assim, nossa, aí sim quer ficar rica, né? Você está atendendo todos os dias, toda hora, uma após outra. E as pessoas acabam te interpretando mal, porque eu simplesmente não conseguia dizer realmente não às clientes. Então eu atendia realmente uma após outra. E eu sempre gostei muito do que eu fazia, né, no cabelo, de ver aquela transformação, a cliente saindo feliz, aquilo era muito satisfatório para mim. E principalmente quando a cliente saía toda feliz e agradecida. Então, toda vez que elas viam, pediam encaixe, gente, eu não conseguia. E ó, para vocês verem aonde eu cheguei, o ponto que eu cheguei para entender que às vezes eu não é importantíssimo na vida da gente. Então, pensando nisso, né, em toda essa situação que eu passei, eu quis gravar esse vídeo para vocês entenderem qual a importância, que não faça igual eu, que não deixe chegar em consequência grave, para você ter essa atitude, para você poder identificar o quão é importante às vezes você dizer não às pessoas. As pessoas que te amam, que te valorizam, que te entendem de verdade, elas vão compreender seu não. Por mais que muitas vezes, no momento que você dizer não para ela, naquele exato momento ela ficar um pouco chateada, ela vai te compreender. E aquelas pessoas que não aceitar seu não, te ignorar, te só reclamar e afastar da sua vida, não sinta mal por isso. Não sinta mal, porque as pessoas que não te valorizam, não respeitam quem você é, não respeitam o seu não vale a pena estar do seu lado, não vale a pena estar com você. Então, quando você perde esse tipo de pessoa, só porque você simplesmente deu não para elas, não vale a pena sofrer por essa pessoa não estar do seu lado. Depois que eu passei por toda essa situação, eu estive numa situação que, por mais que eu quisesse dizer sim às pessoas, eu entendi o quanto é importante dizer não e comecei a identificar que realmente quem te ama, quem te entende, ela vai compreender o teu não, tá? E hoje eu já consigo dizer com mais facilidade não às pessoas. E é por aí que a gente acaba identificando quem realmente está com você, quem realmente tem aquele carinho, que gosta de você pelo que você é, que compreende o seu momento, a sua situação, que te respeita e sabe entender que você, por mais de amorosa, por mais de carinhosa, atenciosa que você é, que você merece ali um certo respeito, que não abuse ali da sua vontade, né, da sua boa vontade, né?
saber valorizar isso que tem em você, não aproveitar deles, né? Dessa bondade que há nas pessoas que têm esse grau elevado de amabilidade. Então, pensando nisso, eu vou deixar 4 dicas para vocês, para quando a pessoa vir pedir algo para você. Claro que você vai avaliar toda a situação, o momento, se é no trabalho, enfim, na sua casa, para um amigo, amiga, ou para ir para uma festa, enfim, você vai avaliar todas as situações. Mais que a pessoa seja uma pessoa bacana, amiga, né, companheira, mas que no seu íntimo te acusa, para você não ir ou não fazer o que ela te pediu, já diz não logo de cara, mas assim, diz um não, tipo, não, muito obrigada, me perdoe, mas hoje eu não estou me sentindo muito bem. Essa é uma primeira das alternativas. Você diz não logo e fala, e explica, e justifica depois. Diz que você não está bem, que você não vai, porque realmente no momento você não consegue, você não está bem com você mesma. Se a pessoa ela realmente te conhece, se ela realmente te respeita, ela vai compreender o seu não e vai compreender que você não está bem. Então, por mais ali no momento que ela ficar, depois ela vai compreender o seu não. E a segunda alternativa, se a pessoa te pedir algo e você não queira, mas que talvez você tenha dúvidas se o que ela te pediu para fazer, ou ir, ou fazer, enfim, pode ser que seja bom ou não para você, mas você tá na dúvida, né? Mas que tudo bem, que nada te acusa, tal. Você perde um tempo, fala, olha, eu vou pensar, você me dá alguns minutos, eu vou pensar e te dou uma resposta, se eu vou poder sim ou não. Então você justificou, você pediu um tempo, você vai ter um tempo para você pensar se vai ou não, se vai dizer sim ou não para essa pessoa. E a terceira alternativa, você tem algum compromisso, independente do seu compromisso, seja ele mais simples ou o mais difícil que seja, né? O mais importante que seja, você seja sincero e fala, olha, muito obrigado, hoje infelizmente eu não vou conseguir, deixa para uma próxima, eu tenho um compromisso. Por mais que você tenha que lavar sua louça de casa, né? Porque isso é um compromisso que nós temos, né? Por mais que seja simples, mas se você não quer, não se sentir bem com aquele convite, você fala, olha, me desculpa, obrigado pelo convite, mas eu não vou poder ir, eu tenho um compromisso, fica para a próxima. Então essa é uma terceira alternativa aí para você falar um não, justificar, e de acordo com que a pessoa possa compreender melhor o seu não. E a quarta alternativa, você simplesmente vai, dependendo, né, para a pessoa que você vai falar, você vai simplesmente olhar para ela e vai falar, olha, me desculpa, sinto muito, mas eu não posso. Então, as pessoas que te respeitarem, as pessoas que gostam de você, entendem a sua situação, ela vai compreender o seu não. Então, pense hoje, através desse vídeo, comece a pensar o que você já perdeu, muitas vezes dizendo não a você mesmo, quais os conflitos que você teve dentro de você, dizendo não a você mesmo, porque toda vez que você diz sim a alguém que você não queira, você está dizendo não a você mesmo, e você sofre com isso. Então, só quem tem essa dificuldade de dizer não às pessoas que sabe quanto é ruim para nós, o quanto sofremos com isso. E podemos mudar quando queremos, né? Nós somos independentes, né? Nós decidimos o que queremos para nós, o que é melhor, nós decidimos para a gente mesmo. Então, não pense 2 vezes e diga para a pessoa respeitosamente o não. E se a pessoa realmente, se ela realmente te ama, te valoriza, ela vai compreender seu não. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje, essa é a dica de hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês, que tenham pegado, seja como um aprendizado. Você que tem dificuldade de dizer não, então repense e não tenha medo de dizer não às pessoas. E você pode ter certeza que quem realmente está do teu lado, que te ama, vai te compreender e vai te valorizar, te respeitar ainda mais. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de dar o joinha, compartilhar esse vídeo
E para você que não é inscrito, se inscreva no canal, dá uma forcinha para o canal crescer e desenvolver, tá bom? E deixa aqui nos comentários se você gostou do vídeo, qual foi a experiência que vocês tiverem em certas situações que vocês não conseguiram dizer não. Conta pra mim, eu vou ficar muito feliz por vocês compartilhar a história de vocês comigo também. Bom, pessoal, e para você que ainda ficou uma dúvida referente não dizer não, como dizer não às pessoas, quer mais detalhes, eu vou deixar um link aqui abaixo do livro de Márcio Kovskovski, que eu acho que esse é o nome correto. Eu vou deixar aqui na descrição, tá? O livro, a foto do livro, na descrição aqui o link, para vocês, caso vocês queiram mais detalhes, né, sobre como e quando dizer não às pessoas, de que forma, eu vou deixar, vocês entrem, acessem o link e tem acesso ao livro, para vocês terem mais conhecimento, né, de mais formas de como dizer não às pessoas. É um livro Aprenda a Dizer Não. Então é muito bacana o livro, ensina bastante fundamentos da nossa memória, o que nos leva a não dizer não, porque é bem mais detalhado o livro, é muito interessante, muito bacana. Então dá uma conferida, acesse o link e adquira o livro para vocês terem um conhecimento mais e a importância de aprender a dizer não às pessoas. Para quem ficou até o final, meu muito obrigado e aguarde os próximos vídeos. Beijos e fiquem com Deus.